do verso 9 em diante. Paulo já tinha dito que os judeus não tinham nenhuma vantagem espiritual em relação a se auto-justificarem diante de Deus, porque eles eram ambivalentes e hipócritas, como todo homem. Já tinha dito que o mundo romano vivia num estado de caoticidade tão crescente que os homens tinham se tornado seu próprio juízo. Já tinha dito, capítulo 2, do verso 11 em diante, que aqueles que não sabiam nada de nada, mas que frequentemente viviam melhores do que judeus, gregos cultos ou romanos supremacistas, e que não sabiam nada nem do nome de Deus, nem de lei alguma, nem de direção nenhuma, esses serviam de juízes para si mesmos, e que eles seriam uma grande surpresa para os presunçosos de qualquer natureza na humanidade. Ele já tinha falado da indesculpabilidade do judeu, já tinha dito quem era o verdadeiro israelita, que não é aquele que nasceu em Israel ou que se tornou judeu, mas é aquele que guarda com sinceridade a verdade de Deus no seu coração, em qualquer lugar que ele tenha nascido ou vivido. Paulo diz que a única vantagem de ser judeu é quando você usa o que os judeus receberam como palavra para o seu bem. Do contrário, é um horror ser judeu contra o que eles receberam como revelação. E aí, do verso 9 em diante, ele diz que se conclui. Temos nós, nesse caso, judeus, ele é judeu falando, temos nós, judeus, qualquer vantagem sobre qualquer outra nação da terra? Aí ele diz não. De forma nenhuma nós temos. Porque eu, aqui para vocês, na introdução que fiz, já tenho demonstrado que tanto judeus, quanto romanos, quanto gregos, quanto alienígenas de qualquer nação desconhecida e povo não alcançado, todos os humanos, indistintamente, todos, eu já demonstrei que todos estão debaixo do pecado. E aqueles que acham que sabem mais sobre Deus estão em situação pior do que aqueles que nada sabem acerca dele. Conforme está escrito. Então Paulo diz, está escrito o quê? E ele faz aqui uma coletânea de referências de salmos e os junta, pedaços do Salmo 140, do Salmo 10, ele vai juntando pedaços e monta o que vem a seguir, que está escrito. E ele diz, não há justo, isso está escrito, nem sequer um. A análise da natureza humana feita pela Escritura em eras diferentes, aqui você tem pelo menos 1500 anos de percepção até chegar a essa fala de Paulo sendo cobertos. No mínimo, por 1500 anos ele está dizendo pessoas diferentes em eras diferentes, escrevendo em momentos diferentes, concordaram a respeito da incurabilidade narcisística, egótica, autocentrada e supremacista do ser humano. Por isso não há nenhum justo, porque todo mundo diz primeiro eu, nem sequer um. Também não há quem entenda. Tem muita gente inteligente, muita gente bem informada, erigindo construções equivocadas porque o fundamento, a base, o pressuposto, o princípio está equivocado. Por isso, se você não tiver a base hermenêutica essencial, a pedra de esquina, a rocha dos séculos, das eras, dos tempos, que atravessa todos os
zeitgeistes, todos os espíritos do tempo, se não se tem esse fundamento, não há quem entenda. Nem filósofo, nem pensador. Os mais cultos montam a sua cultura a partir do pressuposto do engano. Também não há quem busque verdadeiramente a Deus. Não há ninguém. Todo mundo tem alguma coisa, em algum lugar, em alguma dimensão, que seja a razão pela qual ele busque a Deus. Do contrário, não. Do contrário, se não for fustigado por alguma culpa, por alguma angústia, por algum temor, por alguma fraqueza, por alguma impotência, ou por alguma esperança, ou por algum desejo, não há quem busque a Deus. Todos, significando todos em hebraico, em grego, em português, em qualquer língua, todos, a totalidade. Todos se extraviaram, saíram da via. Extraviar é escolher uma outra via, um outro caminho, que não era o caminho da vereda simples de Deus para a existência. Todos se extraviaram e se extraviadaram também. Todos, a uma, se fizeram inúteis. Inúteis para a natureza, inúteis para o ar, inúteis para a água, inúteis para a vida. E se tornaram inúteis uns aos outros, cada um compete contra o outro, e uma nação se levanta contra outra nação. Não há nenhum olhar conjunto em favor da vida, em favor da terra, em favor da humanidade, porque todos escolheram a sua própria via adoecida e se tornaram inúteis para o significado de ser gente no mundo, ser gente na terra, ser gente fazendo bem à natureza e à continuidade da vida. Todos inúteis. Não há quem faça o bem pelo bem. Todo mundo quer alguma vantagem, alguma compensação, alguma remuneração, alguma fama, algum aplauso, algum reconhecimento, algum Nobel, algum prêmio, algum olhar de inferioridade para a sua elevação ética. Não há quem faça o bem mesmo, limpo. Não há nenhum sequer. A garganta deles, converse com eles, no particular, no íntimo, dê tempo ao tempo, fique próximo, que você vai ver que a garganta deles é sepulcro aberto. Começa a ter o hálito da morte, a exalar o hálito da morte. Hálito espiritual, hálito psicológico, do sepulcro do espírito morto, dos medos que vêm, das angústias, das culpas, das coisas que entraram em putrefação no ser. Por isso, ao falar, essas pessoas exalam o hálito das suas próprias putrefações, daquilo que apodreceu sem solução, sem perdão, e que virou cadáver de hálito espiritual pútrido, definindo você. Quem pudesse sentir o seu hálito espiritual, diz aqui a Escritura, sentiria isso, essa garganta de sepulcro, e que tem a língua, que é uma urdidura, é um tear, é uma máquina de urdir engano. Você já imaginou? A língua é como um tear, amarração do engano, por todos os lados, da mentira, do acréscimo, da calúnia, do dizer, eu ouvi dizer e tocar adiante, provavelmente uma mentira ou um grande exagero, sem comprovação.
Com a língua urda engano, veneno de víbora está na sua boca, nos seus lábios. Até quando beija, tem o poder de matar, de fazer mal. Até o que deveria ser carinho, que deveria ser beijinho, vem carregado de veneno, frequentemente. Não é troca de saliva, é troca de peçonha, que a maioria das pessoas fazem. Porque a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Tudo que dizem é cheio de porcaria, de palavrão dito com raiva, de designação, de energia ruim, da maldição que brota de um coração complexado, amargurado, que derrama a sua doença. E os pés deles não são velozes para socorrer o pobre, o aflito, o necessitado, o angustiado, o desamparado, a criança órfã, não. Para esses eles dizem que se dane. No entanto, os seus pés são velozes para fazer uma vingança, para correr na casa do outro e contar uma história que destrói mesmo, que confirma mesmo. Marca logo, corre atrás, marca um encontro. Agora, para se levantar e ir em favor daquele que precisa, não. Seus pés estão empedrados eternamente. Eles se empedraram na morte do amor, mas são velozes para qualquer coisa que machuque, que fira, que compartilhe algo, que separe pessoas. Nos seus caminhos, portanto, onde essas pessoas vão passando, e não são só algumas, aqui se está falando de todos, judeus, gregos, romanos, povos das ilhas, de qualquer civilização. O que se diz é, por isso olhem os caminhos deles. Quanto mais tomados por essa cultura nós estivermos e um povo esteja, mais destruição e miséria eles produzirão. Quanto mais nos entreguemos a esse espírito e a essa atitude, mais construiremos veredas marcadas por destruição, por miséria, por desigualdade, por iniquidade, por mentira, por urdiduras, por inutilidade relacional, porque todos buscam primeiro o que lhes possa ser útil e assim se tornam inúteis uns aos outros e à vida, porque desconhecem o caminho da paz, que não é um caminho do lado de fora, é um caminho aqui dentro do coração. Desconhecem. Eu já nem tento mais, nem para os cristãos eu tento. Eu assisto vários grupos de WhatsApp, eu quase não falo, mas eu dou uma olhada lá. Eu quase não falo porque me dá muita angústia de ver como as pessoas não internalizam o significado do Evangelho e não conseguem fazer a mínima aplicação daquilo às suas decisões cotidianas, sociais, econômicas. Não. Entupidos. Desconhecem o caminho da paz. Desconhecem o caminho do Evangelho. Falam o que falam porque nunca andaram mesmo no caminho da paz. Porque quem um dia conheceu o caminho da paz, não escolhe certas coisas jamais. Não opta por determinados espíritos, jamais. E não se permite ver a vida com concessões à maldade, jamais. Jamais. Não fica iludido pensando que corrupção é atestado de boa conduta. Incorrupção é atestado de boa conduta. Entende no Evangelho que incorrupto só Cristo Jesus. Os demais sabemos
que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. É isso que sabemos. É isso que é verdade. Ninguém tem do que se jactar. Aqui acabam todos os supremacismos, aqui acabam as etnias maiores, melhores. Aqui morrem as esquerdas, as direitas, os centros. Aqui acabam as soberbas religiosas, os moralismos superiores. Aqui acaba tudo. Aqui é todo mundo nu, pelado. É todo mundo com a sua vergonha para fora. Quem não se enxergar assim não vai ver Deus jamais. Quem não tiver primeiro essa percepção de quem é, não vai conhecer o Evangelho. Vai continuar julgando, vai continuar separando o joio do trigo, vai continuar mandando gente para o inferno, vai continuar carregando o inferno em si mesmo, embora defenda Deus mandando gente para o inferno. Vai continuar assim, porque é impossível conhecer a Deus tendo o coração cheio dessa putrefação. Você pode ficar velho frequentando um templo sem conhecer a Deus jamais. Porque todos nós somos assim. E não tenha ilusão de que as coisas ficaram diferentes, por exemplo, só porque um novo governo, quase um novo regime, tomou o poder pela força do seu voto. Não há milagres com relação à natureza humana, ou o homem se converte mesmo de todo o seu coração, ou por mais que ele se cubra de etiquetas, chega uma hora que ele não aguenta e bota tudo para fora. E eu creio que esse será um ano no qual nós vamos ver muitas coisas vindo para fora. Muitos derrames, muitas entranhas sendo trazidas para a luz da verdade. Muita ficha caindo em todos os níveis. E eu peço que isso comece aqui, na minha consciência. Que o Espírito Santo mostre o quão distante de ser gente segundo Deus, segundo Cristo, segundo Jesus, eu sou, você é, e como nós temos tido prazer no anticristo, no anti-Jesus, no anti-evangelho, e já nem nos demos conta disso porque naturalizamos a nossa própria doença, a nossa própria enfermidade de ser, de modo que não é por decreto que a consciência é transformada, mas é por arrependimento provocado pela instigação da bondade, do amor e da verdade. Porque é isso que a Escritura ensina, aqui mesmo em Romanos, que é o amor de Deus, a bondade de Deus, a provocação da misericórdia de Deus, que pode nos conduzir ao arrependimento. Nenhum outro poder provoca mudança de mente. E com relação aos temores sobre os quais os homens obedecem, também são temores parciais. Porque logo, logo, cada geração descobre modos novos de transgredir, de transgredir, de transgredir e de dificultar ser apanhado pela legislação. E como não há temor de Deus diante dos seus olhos, quanto mais maldade, mais sociopatia se manifesta, mais incapacidade de simpatia e de solidariedade as pessoas possuem. O que cresce mesmo é uma sociopatia. Sociopatia dos que fazem o mal ao próximo e sociopatia dos que querem matar os que fazem o mal ao próximo com os mesmos rigores de maldade e requintes de perversidade que eles acham que estão sendo usados por aqueles que eles chamam maus, sem perceberam que ficaram iguaizinhos. É a história do não olhe para o abismo,
porque Ele vai falar de volta com você. Senhor Jesus, por favor, permite-nos entender alguma coisa, compreender e quebrantarmos-nos. E quebrantarmos-nos porque nós somos pútridos. Nós somos horrorosos, até os nossos beijos matam. Tem compaixão, ajuda-nos a percebermos-nos na luz da verdade, para que diminua a mentira e o engano, a arrogância e a presunção na nossa vida. Eu peço por mim e por todos aqueles que com sinceridade de coração estão aqui, dizendo amém, em teu nome.